Estamos de volta pela RIC TV com o Medicina e Saúde. Você já sabe, se você perdeu alguma matéria, alguma entrevista ou quer rever algum vídeo, acesse medicinesaude.tv.br, o maior portal de vídeos sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde do Brasil. Eu quero relembrar aqui, dentre tantos prêmios, né, premiações, conquistas, indicações, enfim, tudo que a senhora já recebeu ao longo da vida, a doutora Angelita foi a primeira mulher titular em cirurgia da USP e desenvolveu um método para tratar o câncer do reto que combina quimioterapia e radioterapia sem que o paciente precise operar. Né? Esse trabalho dela motivou pesquisas de diferentes grupos do mundo todo e uma dessas pesquisas foi premiada como o melhor estudo de 2013 pela Sociedade Americana de Cirurgiões de Colo e Reto. A senhora acompanhou por mais de 2 décadas cerca de 600 pacientes, mais ou menos, e concluiu que rádio e quimioterapia combinadas eliminam 50% dos tumores, sem necessidade de cirurgia. Na época, a senhora disse que o método enfrentava uma certa resistência pela comunidade científica, principalmente entre os oncologistas. Essa resistência, doutora Angelita, ainda existe? Existe. Existe muito ainda. Foi uma guerra muito grande. Agora, eu preciso só definir que não é para todo caso de câncer de reto, é para o câncer do reto bem baixo. É aquele que necessitaria, logo no início, o médico cirurgião vai indicar uma amputação do reto com colostomia definitiva. Certo. Então, comecei esse trabalho para esses casos, numa tentativa, porque eu sempre fui contrária às colostomias. Eu sempre estudei, tratei de colostomizados, mas sempre achando que se pudesse evitar a colostomia seria melhor. Então, para esses casos, eu induzi, através de outros trabalhos de aparelho digestivo alto, que a radioterapia poderia diminuir muito o tamanho do tumor. E quando eu comecei, eu nem sabia que em alguns casos poderia desaparecer. Eu fui surpreendida com o resultado nos primeiros 4 doentes que eu comecei, nos primeiros doentes que eu comecei, 4, quando eu operava os doentes, porque eu operava sistematicamente, não havia tumor na peça cirúrgica. Entendi. Aí eu inferi que era um absurdo operar todos os doentes após radioquimio, porque muitos tumores desapareciam. Então, quando clinicamente, após a radioquimioterapia, o tumor desaparece, quando desaparece mesmo, ao exame clínico, a gente pode esperar, examinando o doente periodicamente, e cerca de 50%, como você bem mencionou, com os protocolos novos de rádio e quimioterapia, porque nós modificamos muito esses protocolos, nós estamos usando a maior quantidade de quimioterapia, melhores drogas, e com esses novos protocolos, 50% dos tumores do reto bem baixo podem desaparecer com radioquimioterapia. E aí nós podemos usar a conduta que eu preconizei, que chama Watch and Wait. Observa e espera. Vai examinando o doente periodicamente, cada 3 meses. Se o tumor voltar a qualquer momento, a gente opera e fará a operação que estaria programada. Mas, como eu mencionei, muitos desses doentes dispensam a operação. E na minha série, já tenho mais de 700 doentes, nós temos mais de 250, nós devemos estar com os 300 doentes não operados. E a gente já tem uma média de segmento, de acompanhamento, a média já tem mais de 10 anos, porque eu comecei isso há mais de 20 anos. Claro, mas tem resistência, porque os oncologistas terminam o tratamento, eles não examinam, muitos nem examinam o doente, já mandam operar. Quer dizer, já quando indica a radioquimioterapia, já marca a operação. Então, eu discordo disso. Achei interessante que, até na matéria que eu estava lendo, a senhora falou na época, né, que muitas vezes o oncologista desconhece o que advém depois da cirurgia, e é um pensamento que a senhora tem com relação ao paciente, o perfeito casamento com o paciente, se preocupa com o depois, né? Porque não é uma operação fácil, o tumor do reto baixo demanda uma operação difícil. Algumas vezes a gente não faz colostomia definitiva, mas a gente faz operações de conservação esfincteriana, mas em que a função da evacuação, a função sexual... Manter essas funções, claro.
às vezes, depois de uma radioquimioterapia, pode ser prejudicada. Então, se o tumor desaparecer e a gente puder observar o doente, é muito melhor para o doente. Certo, olha a responsabilidade, né? Nosso tempo está acabando, eu queria encerrar e, lamentavelmente, eu digo, né? Esse é um dos raríssimos programas que eu sinto ter que finalizar, viu? Porque, olha, é muita riqueza de vida para a gente falar em tão pouco tempo. Anote o nome aí, pesquise no Google, né? É tão cômodo a gente procurar as coisas no Google. Anote esse nome, Angelita Abragama. Procure saber mais sobre ela. Você que é mulher, principalmente, numa época que a gente dá tanto valor para tantas coisas, né? A medicina brasileira é rica, pouca gente sabe, né? Os maiores especialistas em diversas áreas do país. Vamos procurar saber um pouco menos de futebol, mais de medicina. Vamos estimular nossos filhos a serem menos jogadores de futebol. E quem sabe médicos, pesquisadores, é isso que o país precisa. E eu sou categórica quando digo isso toda semana. Professora, de tudo que a senhora já viveu na vida e que vai viver muito ainda, tudo aconteceu como a senhora gostaria que acontecesse? Tem alguma coisa ainda que a senhora acha que tem que fazer? Tudo aconteceu melhor do que eu esperava, porque eu não esperava que acontecesse coisas tão boas. Eu sou uma pessoa plenamente realizada, consciente que eu venci na minha vida profissional. A minha vida pessoal é fantástica, tenho um marido fabuloso. Sem a qualidade do meu marido, sem a participação do meu marido, Joaquim Gama Rodrigues, realmente eu não teria chegado nesse ponto. Outro ícone, porque né, mulher da casada precisa ter um marido especial. Mulher que tem prestígio precisa ter marido especial, precisa ter um marido autoconfiante. E eu, graças a Deus, acertei também nisso. Então, e tenho amigos fantásticos. E, sobretudo, que muito me orgulha no meu trabalho é ter tido a oportunidade de transmitir os meus conhecimentos a grande número de pessoas. E as mulheres se entusiasmaram comigo. Eu respeito a opinião das mulheres, admiro as minhas colegas, realmente admiro, e aqui estou em presença de duas grandes profissionais. E eu tive o prazer que elas passaram algum tempo comigo. Que bom, olha, gente, quero agradecer muito a sua participação, doutora Doriane, doutora Maria Cristina, professora, né? Os colegas, né? Ex-alunos chamam de professora. Eu já estou chamando de professora também, né? Esse mesmo título, quem não foi aluno presencial, né, dela chama de professora. É respeito, né? Pela história. A gente conhece a história e fica realmente tocada por tudo isso. Muitíssimo obrigado por vir. Veio de São Paulo, uma passagem rápida a Cascavel, mas fez questão de vir aqui gravar conosco para o Medicina e Saúde, para a RIC TV Record. Muito obrigada e feliz retorno, doutora. Eu que agradeço. Que alegria de estar aqui. Agradeço a oportunidade enorme de estar com você e falar nesse programa, que é um dos grandes programas da televisão brasileira. Muito obrigada para todos. Obrigada mais uma vez, doutora. Olha, você fica agora com a programação da RIC TV Record e, se Deus permitir, domingo que vem às 8h30 da manhã, a gente se encontra. Até lá, boa semana!